Olá, amigos da TV Nova Luz e Rádio Rio de Janeiro, aliás, do mundo todo que estamos conectando na internet. Estamos todos juntos nessa tarefa inadiável de falar de Jesus, até que consigamos viver os seus ensinamentos libertadores. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com você. Na Terra, se utiliza o vocábulo morto para designar a perda dos sinais vitais. Quando se fala fulano está morto, é porque ele deixou de pertencer ao mundo dos encarnados, ou seja, está enterrado, não pode mais ser visto, tocado e ouvido. Para nós que somos do time dos que creem na continuidade da vida, na vida após a morte, o vocábulo morto tem outra conotação. A palavra morto é utilizada para designar aquela pessoa que fecha sua mente para qualquer outra realidade além dos 5 sentidos. Para nós, está morto quem mantém a ideia de que, ao morrer, a vida acaba, porque não crê na existência do espírito. Depois de enterrar o corpo, o nada. O termo desencarnado é utilizado para designar o espírito liberto do corpo físico, habitante da realidade espiritual. O ser continua vivendo em uma nova realidade material, ainda desconhecida pela nossa ciência da Terra. Portanto, morto é diferente de desencarnado. O Espiritismo chama também o desencarnado de espírito errante, porque habita a erraticidade. É um outro nome que os imortais usaram para falar da realidade extrafísica. Interessante, meus irmãos, saber que na erraticidade existem espíritos que, mesmo estando vivos em outra dimensão física, se acreditam mortos, só porque presenciaram o próprio enterro. É um estado de profunda perturbação, sentir-se vivo, tendo a certeza que morreram. Diz Leon Denis, quando os espíritos que se apresentam são familiares, equilibrados emocionalmente, a sensação é de um enorme bem-estar e uma alegria íntima. O fenômeno se torna, assim, muito natural, quando a gente se acostuma com a possibilidade de entrar em contato com esses seres invisíveis aos olhos comuns. A maioria das pessoas, no entanto, teme essa possibilidade. Dessa forma, a comunicação se torna penosa, porque está sempre seguida da emoção do medo, mesmo que o espírito que queira se comunicar seja bom. Quando você racionaliza e compreende que, estando os espíritos em dimensões diferentes da sua, não podem lhe fazer nenhum mal, isso facilita o contato e fica tudo muito, muito interessante. Se a entidade que quer se comunicar é familiar e está emocionalmente frágil, a sensação é de tristeza e provoca vontade de chorar. O sensitivo capta a tristeza do espírito, bem como a sua alegria ou as suas vibrações de ódio. Em todos os casos, a clareza da comunicação depende da capacidade que o sensitivo desenvolve em conhecer-se, ou seja, autoconhecer-se, para discernir o pensamento que parte da sua própria alma daquela que parte do espírito comunicante. Não é nada fácil e, por isso, a pessoa que desejar manter contato com o além precisa estudar muito, ter perseverança, disciplina e bom senso, dedicar
tempo para a prática da comunicação e avaliar criteriosamente o conteúdo da comunicação recebida, da mais simples palavra aos textos mais profundos. Todos podem conversar com os desencarnados, basta que queiram, acreditem na possibilidade e disponibilizem tempo para isso. A maioria das pessoas teme os espíritos e, por isso mesmo, quando percebe a realidade extrafísica, diz não estar preparada para esse intercâmbio. Muitos afirmam que não precisam desse intercâmbio, porque a realidade física já lhes ocupa muito tempo e, portanto, não querem se ocupar com o mundo dos desencarnados. Outros, no entanto, gostariam muito de ter notícia dos seus familiares queridos. A verdade, meus irmãos, é que os espíritos sempre procuram se comunicar com os encarnados na Terra, e alguns ficam mesmo muito tristes quando se aproximam dos seres queridos e esses os temem. Quando os espíritos desencarnados, inesperadamente, deixando trabalhos ou feitos morrem inesperadamente, deixando feitos inacabados, buscam a ajuda dos sensitivos para mandarem recados àquelas pessoas que poderiam, de alguma forma, ajudá-los. Certa vez, estava no programa de rádio e uma senhora nos contou que sua mãe tinha tido um aneurisma cerebral, um AVC, e foi internada na unidade de terapia intensiva do hospital. Logo que soube disso, ela correu para o hospital e ficou o tempo todo ao lado da mãe. Percebeu pelo olhar insistente da genitora que ela gostaria muito de lhe contar alguma coisa, mas a senhora morreu sem conseguir comunicar aquilo que lhe incomodava. Dias mais tarde, quando chegou a conta do hospital, foi informada de que sua mãe não tinha plano de saúde e o valor do tratamento havia ficado em R$8.000. Ela realmente não tinha aquele dinheiro, e tampouco seu irmão. Foi ao hospital para negociar a forma de pagamento, já um pouco desesperada, porque o seu salário era bem pequeno. No entanto, naquela noite, sonhou com a sua mãe, que lhe dizia ter uma poupança e que a caderneta com comprovante do número de sua conta poupança se encontrava escondida atrás do quadro que ficava na parede, bem acima da cabeceira de sua cama. Ela deveria retirar o dinheiro, R$12.000 que havia poupado, pagar a conta do hospital e o restante dividir com o irmão, se quisesse, porque ele, o seu irmão, era muito irresponsável com dinheiro. Acordou do sonho, já com a certeza de que sua mãe realmente estivera com ela. Foi procurar o quadro e lá estava a caderneta. Estava presa atrás do mesmo quadro com o comprovante da poupança no valor que a sua mãe havia lhe dito em sonho, o que lhe permitiu pagar a conta do hospital e os gastos com o enterro. Como poderíamos explicar esse sonho? Alguns parapsicólogos dizem que se pode explicar o fato pela telepatia, porque a mãe teria transmitido pelo olhar, ainda em vida, a informação que durante o sono o subconsciente da filha revelou e, portanto, não necessariamente houver uma comunicação do espírito desencarnado. Essa hipótese, tão plausível quanto a da comunicação do próprio espírito desencarnado, efetivamente não dá para afirmar se houve uma coisa ou outra. O que acha você?
muitos espíritos, sabendo do medo que temos deles, medo comum a quase todos os seres encarnados, procuram se comunicar conosco através dos sonhos. Quem poderia dizer honestamente que nunca se encontrou em seus sonhos com os espíritos familiares já desencarnados? É muito comum isso acontecer. E perguntamos se seriam todos esses contatos resultados dos nossos desejos, frutos da saudade? Cada caso é um caso. Por isso, torna-se necessário examinar todas as hipóteses. Muitas pessoas bloqueiam as suas lembranças oníricas e, por isso mesmo, nem todos os espíritos conseguem concretizar os seus recados. Alguns só conseguem mandar recados para os seus familiares através da mesa mediúnica. A mesa mediúnica é o nome que se dá a um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma mesa para estudar os fenômenos mediúnicos e exercitar a prática da mediunidade. O exercício da mediunidade é chamado de trabalho mediúnico, porque exige perseverança, assiduidade e seriedade. É um trabalho de pesquisa que exige o rigor científico. Na maioria das reuniões mediúnicas, não é utilizado o critério científico necessário, tornando-se a comunicação com os espíritos uma prática de autoajuda, baseada na fé. Mas ainda assim, o trabalho é muitíssimo interessante. Veja o que diz o professor e pesquisador Herculano Pires. As manifestações mediúnicas são ocorrências normais que se verificaram desde todos os tempos. Essas ocorrências são de vários graus, desde a simples percepção extrasensorial até as aparições, as materializações ou fenômenos de ectoplasmia, até os fenômenos de agêneres, bem definidos por Allan Kardec. A comunicação mediúnica, oral, escrita, tipologia, voz direta ou psicofonia, voz indireta, como esclareceu Kardec, ocorre normalmente porque os espíritos são uma força da natureza e suas relações conosco são evidentemente normais, fazem parte do complexo de fenômenos da existência humana natural. O que mais nos impressiona em uma reunião mediúnica é como, em tão pouco tempo, se alcança soluções para tantos problemas. Até a próxima semana, meus irmãos, se Deus quiser.